O tema da pregação dessa noite será, como está aqui na tela diante de vocês, uma janela aberta para o céu. Tem muita gente que está nos visitando aqui hoje à noite, algumas famílias, e eu quero dizer que todos mais uma vez são muito bem-vindos, ok? Alguns eu já conheço, outros estou vendo pela primeira vez, então sintam-se muito bem aqui entre nós e acolhidos pela igreja, e sintam-se à vontade para nos procurar para socorro, para ajuda, para aquilo que você precisar. Queremos ser uma família para todos vocês. Marcos capítulo 9. Nós vamos ler, meus irmãos, dos versículos 2 ao 13. Mas antes de lermos o texto corrido, me permitam uma breve introdução aqui, meus irmãos, antes de lermos o texto. Como seria se Deus nos desse a chance de ver aqui na terra um pouco de como é o céu? Tem muita gente que pede para Deus dar uma prova para eles. Prova de que Deus existe. Se você me provar que Deus existe, eu vou acreditar e eu vou me tornar cristão. Não é tornar evangélico, tornar religioso. Isso não tem nada a ver. Jesus não era evangélico. Jesus não era religioso. Aliás, Jesus não era nem cristão. Você sabe disso, não é? Porque o cristianismo nasceu depois de Cristo, depois da morte e ressurreição. Ele era um judeu, um homem, um filho de Deus. Ele era o próprio Deus que se fez carne. Mas muito bem. Muito mais do que ser isso tudo, seria você, aqui na terra, ter a chance de se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, sem que Ele te prove nada. Porque, muito embora muita gente, mesmo no meio cristão, esteja tentando provar a existência de Deus, saiba você que Deus não gosta nem um pouco disso. Nem um pouco. Na palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, ele diz, não me lembro o versículo agora se é o 6 ou qual que é, que sem fé é impossível agradar a Deus. Está no 6, irmãos? Hebreus 11, 6, é isso mesmo? Sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? Como é que termina lá o versículo? Porque importa que aqueles que o procuram, o buscam, creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, daqueles que nele esperam, e depende da versão que você lê. Então, sem fé, sem acreditar, é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que o buscam, que o procuram, creiam que Ele existe. Então, Deus não gosta de quem crê nele porque provaram para aquela pessoa que Deus existe. Você pode até tentar argumentar para uma pessoa que esteja interessada em conhecer a fé cristã, uma coisa ou outra, mas é importante que a gente se lembre de que não são os nossos argumentos que convencem o ser humano de quem o ser humano é, de quem Deus é. É a graça de Deus que abre os nossos olhos. É a graça de Deus que tira aquela dureza do nosso coração e a cegueira da nossa alma para que a gente o veja, para que a gente o entenda, para que a gente conheça que Ele é mais do que uma religião, Ele é mais do que, enfim, Ele é uma pessoa, Ele é um Deus vivo e que nos amou e que escolheu sofrer por nós, para nos levar livres de sofrimento para a sua presença. Mas sem fé nisso, é impossível conhecê-lo. Sem acreditar nessas coisas, nós nunca chegaremos nele. Agora, como é que seria, então, voltando à minha pergunta inicial, se Deus nos desse a chance de ver como é o céu? Algumas pessoas na Bíblia tiveram essa chance. E foi especial demais para elas. Mas Deus não faz isso toda hora, Deus não faz isso com todo mundo. E se Deus fizesse com você? Se Deus te desse uma prova que Ele existe, e você visse de repente o apóstolo Pedro, e você visse Moisés, e você visse Jesus, como é que seria? Será que a sua fé seria mais fortalecida? O que você acha? Será que nunca mais você iria trair a Jesus com as suas mentiras, ou com as suas rebeldias, ou com as suas cobiças, ou com as suas atitudes? Será que você seria um cristão mais fiel? Será que se nós víssemos o céu aberto, a gente não precisaria mais da Bíblia para nos guiar? Porque agora a gente já tem uma prova. Para que eu preciso de Bíblia? Eu não preciso mais de Bíblia, eu já conheço a Deus na experiência. Uma vez uma pessoa me disse isso. Curiosamente a pessoa frequentava a nossa igreja e a pessoa disse, pastor, eu estou vindo aqui, mas é porque eu quero trazer fulano e ciclano, porque eu na verdade, eu não preciso mais ir em igrejas, eu não preciso nem ler a Bíblia, e o que o Senhor ensina, eu já sei de tudo isso, eu conheci a Deus na experiência. Uma outra vez, uma outra pessoa disse, pastor, o senhor fica ensinando, explicando as coisas da Bíblia, mas eu queria sentir Deus, eu queria ver Deus, eu queria... Essas coisas, elas me ensinam, mas não servem tanto, né?
Eu confesso para vocês que eu não sei nem o que responder para essas pessoas, né? Mas enfim, eu faço cara de alegre, de piedoso, de bondoso e oro por ela e me despeço e vou para casa. O que está fazendo? Porque quando nós queremos conhecer a Deus só pela experiência, nós não o conhecemos de fato. Porque Deus nunca quis ser conhecido pela experiência, pela prova empírica, pela experiência. Então você experimentou, fez a experiência, pronto. Agora eu vi pela experiência, tipo a experiência do laboratório. Agora a prova da experiência é essa, Deus existe. Então agora eu vou para a igreja. Então agora eu sou cristão. Nunca foi assim e nunca será assim. E aqueles que buscam a Deus só por causa da experiência conhecerão outro Deus, mas não o que espera ser conhecido pela fé, pela palavra, para que só então depois de crer nele e crer na palavra, possam ter experiências com ele. A gente vai ter muita experiência com Deus. Eu tenho muita experiência com Deus. Mas essa experiência não vem antes da fé, ela vem depois da fé. Como é que seria então? Será que se nós víssemos o céu aberto a gente não precisaria mais das Escrituras? O que a gente vê nesse texto de Marcos 9, do verso 2 ao 13, é um pouco de como os 3 discípulos mais chegados de Jesus, vocês lembram quais eram os 3 mais chegados? Exatamente. Pedro, Tiago e João. Como esses 3 discípulos de Jesus tiveram a experiência mais fantástica já vivida sobre a face da terra. E como isso não fez muita diferença no modo como eles continuaram a viver. Então vamos ao texto de Marcos 9, versos 2 em diante. Eu peço que os irmãos me ajudem aí na sequência do texto. Se você está sem Bíblia, será projetado aqui também. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, as vestes de Jesus, não é? E sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. E então o Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui louvando a Deus. Queremos exaltar, não, ele só falou, bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés, e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E então ele, Jesus, lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Muito bem, meus irmãos, vamos verso a verso então. Logo na sequência, voltando ao verso 2 e 3, nós lemos o seguinte. Está logo na sequência dos slides aí, se vocês quiserem, ok? Veja comigo, por favor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós à parte para um alto monte e ficou transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Irmãos, algumas coisas nos chamam a atenção aqui nesse texto. Mais uma vez, Jesus, ele traz para perto de si, e agora para uma experiência extraordinária, os 3 apóstolos e discípulos, não é? Que o acompanhavam mais de perto ao longo de todos os seus 3 anos e meio de ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio mais ou menos. O próprio Evangelho de Marcos diz que quando ele começou ele tinha 30 anos de idade, quando ele começou o ministério público dele. E isso durou cerca de 3 anos e um pouquinho. E os 3 apóstolos mais chegados, ou que acompanharam mais de perto e que viram coisas que nenhum outro viu e ouviu coisas que nenhum outro ouviu, foram Pedro, em primeiro lugar, que era o mais chegado, depois João e depois o Tiago. O texto aqui diz que 6 dias depois, não é? 6 dias depois do quê?
Bom, a gente está numa toada, desde o domingo passado, anterior e o anterior, nós temos estudado esse evangelho. 6 dias então após o dia em que Jesus chegou lá em Cesareia de Filipe, lugar onde Jesus falou da sua morte e da ressurreição pela primeira vez, lugar em que Jesus ensinou, lá em Cesareia de Filipe, que era necessário que a gente negasse a si mesmo, tomasse a cruz e seguisse a Ele se a gente quisesse ser salvo. 6 dias após tudo isso, naquela mesma região, Jesus deixa a companhia de todos os outros discípulos e chama os 3 mais chegados para uma caminhada na montanha. Só para vocês entenderem, essa é a região de Cesareia de Filipe. Tem algumas fotos que eu coloquei aí. É uma região plana, cheia de rios, muito habitada na época, próspera, muita plantação, mas que tinha alguns montes. É uma imagem do alto, né? A parte mais de cima são árvores, aqui tipo eucalipto, e a parte lá embaixo um vale, e aqui um monte bem alto. Talvez seja esse, o monte que é chamado de Monte Hermon, Monte Hermon na Bíblia, para onde Jesus tenha levado os discípulos. Esse é o mapa da região. Só para vocês verem, aqui está Cafarnaum, aqui está Nazaré, Jerusalém não aparece, está bem aqui embaixo. Aqui está o Mar da Galileia, aqui começa o Rio Jordão, vai lá embaixo. O Mar da Galileia, que está no norte, você sobe mais um pouco, tem um outro lago lá em cima, e lá em cima tem o Monte Hermon, tá ali, ó. É um monte muito alto, né? E no topo do Monte Hermon tem uma camada de gelo que nunca praticamente derrete. E de uma parte mais baixa, onde o gelo derrete e o orvalho se mistura, nasce o Rio Jordão, que forma esse lago, depois o Mar da Galileia, e que depois desce formando o Rio Jordão. Cesareia de Filipe está lá em cima, ó. Muito mais lá em cima de Cafarnaum do que Nazaré. É lá que Jesus está. Naquela região, então, é onde Jesus fala, olha, se você quer ser meu discípulo, nega a si mesmo, toma sua cruz e me siga. É lá que Jesus fala pela primeira vez, olha, eu vou ser morto e depois eu vou ser ressuscitado. E aqui Jesus mais uma vez diz da ressurreição. Aqui ficava então Cesareia de Filipe. E aí então Jesus diz que o texto diz que ele sobe numa montanha com eles. Jesus os chama para uma caminhada para o alto da montanha. Quem sabe daquela base para o alto dessa montanha. O que está do alto, né? Tipo foto de drone, não dá pra gente ter noção. Mas eu acho que dá, né? A parte mais embaixo, e aqui uma subida aqui para um alto de um monte. Jesus sobe com eles, caminhada na montanha. Pela proximidade de Cesareia de Filipe, como eu já disse, provavelmente o Monte Hermon. Quando chega lá no alto, o que acontece com Jesus? Gente, uma típica caminhada na montanha que você já fez, eu acho, ou não, ou um dia talvez faça. Eles foram caminhar. Jesus chama eles de lado, 6 dias depois, os outros estavam lá embaixo, vamos caminhar comigo. E eles vão. Começam a subir um monte. Quando chega no alto do monte, alguma coisa extraordinária acontece. O que acontece? Jesus o texto bíblico diz, transfigurado diante dos olhos deles. A transfiguração, acima de tudo, para já ser objetivo aqui, demonstra que Jesus é divino para eles. Porque nenhum ser humano é transfigurado. A palavra, só para vocês terem noção, que aparece originalmente em grego aqui, a palavra metamorfel. A palavra de metamorfose, né? É uma transformação absoluta. Não é simplesmente que o rosto dele começou a brilhar. Porque isso não seria uma transformação absoluta. A aparência dele se transformou totalmente. Uma metamorfose seria uma lagarta virar uma borboleta. E uma borboleta não parece uma lagarta não tem nada a ver com a borboleta. Isso é uma metamorfose. É essa a palavra que está originalmente, que é traduzida por transfiguração. A figura foi transformada. Transfiguração seria isso. A aparência de Jesus foi transformada. Essa foi uma espécie de pré-visualização de como seria o Jesus ressuscitado. Embora nem todas as vezes que ele apareceu após a ressurreição, ele apareceu dessa forma. A palavra grega aqui então é essa. Provavelmente a aparência de Jesus foi como ela era, é e será na glória. E ali Pedro, Tiago e João estavam vendo aquela cena. De repente, na frente dos 3 discípulos, Jesus totalmente resplandecente, brilhante, provavelmente parecido com Moisés quando ele desce do Monte Sinai, lá em Êxodo 24. Vocês lembram da passagem de Êxodo 24? Se já leram lá, Moisés quando ele desce do Monte Sinai ao receber as pedras dos mandamentos, não é? O texto diz que os israelitas, na base do Sinai, ficaram com medo porque o rosto de Moisés brilhava. Talvez alguma coisa semelhante a essa.
E aí no versículo 4, então, diz que apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Gente, Moisés tinha morrido há mais de 1.400 anos, antes de Jesus, para nós há 3.400 anos atrás. Moisés tinha morrido cerca de 1.400 anos antes. Elias um pouquinho depois, mas ambos eram muito antigos. Elias provavelmente viveu no século 8 a.C. Talvez ele tenha morrido por volta de 750, 740, a gente não sabe direito. Aliás, Elias não morreu. Só um parênteses aqui, ele foi levado num redemoinho de fogo, não é, que o levou para a glória, e ele simplesmente não passou pela morte. Curiosamente, Moisés parece que também não. Porque o texto de Deuteronômio diz que Moisés ele já não era, ele morreu, mas o corpo dele desapareceu. Diferentemente dos nossos corpos, que quando morrem, apodrecem, ficam pálidos, né? Ficam brancos, e a gente fica gelado, e alguém tem que colocar no caixão, e depois coloca debaixo da terra, e depois a gente vira alimento para os bichinhos, debaixo da terra. Mas não aconteceu isso com Moisés. Não aconteceu isso com Elias. E os dois aparecem diante de Jesus. Diante de Pedro, Tiago e João. Outra coisa que é muito interessante, meus irmãos, é que ambos, Elias e Moisés, também tiveram encontros com Deus e também em montanhas. Vocês lembram disso? No Antigo Testamento, Moisés, lá em Êxodo 19 e 20, né? E depois lá em Êxodo 34, e Elias, numa das passagens que eu mais amo na Bíblia, que é 1 Reis 19, onde ele tem um encontro com Deus, no início do capítulo, no capítulo 18 também, e aí depois no 19, todo aquele embate com os profetas de Baal, e ali Deus se prova verdadeiro num tempo em que toda a nação de Israel adorava outros ídolos. É impressionante. Esses dois homens que tiveram esses encontros com Deus, ambos provavelmente representavam a lei e os profetas. Aliás, eles representavam para os judeus daquela época, e isso fica mais explícito no final do Antigo Testamento, como Moisés sendo um representante de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Elias como um representante de todos os profetas, ou seja, o restante do Antigo Testamento. Quer ver esse texto? É esse daqui, Malaquias 4, de 4 a 6. Isso aqui é o final do Antigo Testamento. São os últimos versículos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi no Horebe, o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, não é? Para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. Isso é muito interessante. Só voltando no versículo 4, os 3 últimos versículos do Antigo Testamento dizem que a lei é de Moisés, a Torá, aquilo que a gente chama de Pentateuco. Pentateuco é o quê, gente? São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E curiosamente, esses versos também dizem de Elias. E Elias, para os judeus da época de Jesus, foi o maior profeta do Antigo Testamento. O maior de todos os profetas do Antigo Testamento. E que era um representante de todo o Antigo Testamento, e curiosamente diz que ele viria de novo. E quando ele voltasse, ele restauraria ou converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que Deus não trouxesse maldição. Então, quando Elias voltasse, ele pregaria o arrependimento, e as pessoas se arrependeriam e se converteriam, e elas não seriam amaldiçoadas, elas não seriam condenadas, elas seriam salvas. Do que Malaquias está falando aqui? Ele não está falando de reencarnação, ele não está falando de ressurreição, ele está falando de poder, ele está falando de unção. Jesus depois vai explicar isso. Ou seja, a unção que esteve sobre Elias estaria novamente sobre um outro homem. E quando esta unção, que capacitou Elias a ser aquele maior profeta do Antigo Testamento, estivesse sobre um homem agora no tempo do Novo Testamento, esse homem do Novo Testamento será o maior profeta do período do Novo Testamento. Vocês lembram do nome de alguém que Jesus falou que dos nascidos de mulher não existia o outro maior e tal? João Batista. Muito bem. Essas são as últimas palavras do Antigo Testamento. E nelas a gente encontra Moisés e Elias, a lei e os profetas. E agora os dois estão falando com Jesus no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração. E aí então, o Pedro, que é o cabeça, não é? Principal líder ali dos apóstolos, ele começa a falar. Pergunta para vocês aqui, alguém chamou Pedro para conversa? Alguém chamou Pedro para conversa? Porque Jesus estava falando com Moisés e com Elias.
Mas sabe como começa a coçar a língua? Deixa eu ter uma pontinha na conversa, né? E Jesus, ele começa a conversar, Pedro começa a conversar. E ele diz, ele toma a palavra, mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Interessante isso daqui. E aí o texto diz, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Eles estavam assim, enfim, estavam encantados, né? Eles estavam impressionados, eles estavam aterrados, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. Impressionados com aquilo que estava acontecendo. E ele não sabia o que dizer. E diz a sabedoria que quando você não sabe o que dizer, fica quieto. Não fala nada. Mas Pedro falou. O que Jesus respondeu para ele? Nada. Porque ninguém chamou ele para conversa. Jesus não respondeu nada. Ele ficou com aquela conversa. Jesus, vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma cabana para o Senhor, a gente faz uma cabana para Elias e uma cabana para Moisés. E a gente fica aqui, tá tão bom aqui, por que a gente desce? Se a gente está no céu. Moisés e Elias, e nem mesmo Jesus, responderam ao que Pedro disse. Mas Deus respondeu. Deus que apareceu em forma de uma nuvem, dizendo a eles o seguinte, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando Pedro sugere aquelas 3 tendas, né? É possível que ele tivesse pensado em uma das festas que os judeus celebravam anualmente, que é a festa das cabanas, ou festa das tendas. Os judeus chamam de Sukkot, ou Sukkot, que é uma das 3 grandes festas celebradas pelos judeus anualmente. Até hoje, gente. Tinham mais de 3. Mas as 3 peregrinações, né, que eles chamavam também de Shalosh Regalim, que significa 3 peregrinações. Até hoje eles comemoram isso. Apesar de serem várias as festas, mas Sukkot, Shavuot e Pessach, Páscoa, cabanas e primícias, eles tinham que celebrar todo ano. Todo ano essas 3 festas eles tinham que peregrinar para Jerusalém. Pentecostes não precisava. As outras não precisavam, mas essas 3 sim. E essa festa das cabanas é uma festa que os judeus comemoram até hoje. Aliás, eu fui pesquisar. Nesse ano, eles comemoram no dia 15 de Tishri, que é um mês judaico, né? Tishri. Curiosamente, vocês sabem qual é o mês judeu no qual nós estamos? Inclusive vocês que participaram do treinamento que nós tivemos ontem e anteontem aqui. Vocês sabem que os judeus, eles estão no ano 5.777. Vocês sabem disso? Se não sabem, depois dá um Google que vocês vão ver. Qual é o ano dentro do calendário judaico? Eles não estão em 2017, porque para nós isso é um calendário cristão. Antes, depois de Cristo. Eles não acreditam em Cristo. Para eles, o ano é 5.777. E eles estão no mês de Tamuz. Quem esteve no treinamento ontem e anteontem, talvez lembre de uma coisa que a gente disse. Quem não teve, pergunta para quem teve, porque não dá tempo de explicar agora. É muito longa a conversa. Mas eles estão no mês de Tamuz. Algo interessante. Tamuz quem era? Era um ídolo e uma divindade babilônica, que durante todo o Antigo Testamento esteve presente na nação judaica. Esse é o mês de Tamuz para os judeus. Depois vocês pesquisem isso. Bem, a festa das cabanas, ou das tendas, se comemora no mês de Tishrei. Normalmente no dia 15 de Tishrei, ou Tishri. E no nosso calendário, ela vai cair esse ano 2017, no dia 5 de outubro. 5 de outubro de 2017 será o dia da festa das cabanas. E cerca de 50 a 100 mil judeus estarão em Jerusalém para comemorar essa festa diante do Muro das Lamentações. Nota depois na agenda do seu celular, dia 5 de outubro, você liga a televisão ou entra num site na internet. Você vai ver uma das principais festas dos judeus, de Jerusalém, ou dos israelitas. Quando Pedro diz o que está aqui em Marcos 9, 5, um pouco antes desse verso aqui, mestre, é bom que nós estejamos aqui, obrigado, Neta, vamos fazer 3 tendas. Muito provavelmente é isso que está na cabeça de Elias. Vamos comemorar esse momento com as tendas. Para os irmãos entenderem um pouco mais, o que a festa das tendas, ou festa das cabanas, ou Sukkot, significa para os judeus? Essas tendas simbolizavam o abrigo, o refúgio, no qual os israelenses encontraram a presença de Deus durante o tempo de peregrinação no deserto. Eles eram escravos no Egito, Deus tirou eles de lá, eles peregrinaram 40 anos no deserto até chegarem em Canaã. E durante esses 40 anos eles habitaram em tendas, em cabanas. Inclusive a própria presença de Deus estava em uma cabana chamada de tabernáculo. E o texto do Novo Testamento diz que Deus, no final dos tempos,
tabernaculará com a gente. Ou seja, Deus morará em tenda conosco. O texto diz que, lógico, é simbólico isso, mas Deus, Ele fará uma tenda, que será Ele, e dentro dele todos nós habitaremos. Curiosamente, hoje, Ele habita dentro de nós. O Espírito de Deus habita em nós. Naquele dia, diz Apocalipse, nós habitaremos nele, dentro dele. Eu não tenho nem ideia do que é isso. Eu só sei que é muito legal, é muito bom. E o fato é que quando nós estivermos lá, nós estaremos mergulhados na perfeição, mergulhados na paz, no amor, na alegria, na vida. Hoje a gente existe. Por isso que a gente sofre. Mas lá a gente vai viver. E as tendas simbolizavam isso. Um período no qual o povo de Israel conheceu a presença de Deus e a proteção de Deus. Pedro, Tiago e João queriam celebrar isso ali. Um Deus que nos protege, um Deus que está presente, um Deus onde a gente encontra refúgio, de dentro do qual a gente não quer mais sair. E algo curioso é que Deus havia se encontrado com Moisés e com Elias em 2 montes, quando estes estavam vivos, mostrando para eles que Deus estaria para sempre com eles, e que Deus habitaria no meio deles para sempre, que não era para eles terem medo, era para eles serem corajosos, a vida deles seria um deserto, seria uma aflição, seria uma luta, mas Deus estaria com eles. A festa das cabanas simboliza isso. Embora a nossa vida nesse mundo seja uma peregrinação, às vezes que parece num deserto, a gente vive aflições, a gente vive sofrimento nesse mundo, a festa das cabanas é um momento quando os judeus lembram, no meio do deserto desse mundo, Deus está com a gente. Vamos celebrar isso, vamos agradecê-lo, vamos louvá-lo, e vamos buscar essa presença. Bom, eles estavam na presença. O que é mais interessante é que muitos estudiosos do Antigo Testamento afirmam que quando Deus apareceu para Moisés e para Elias, presta atenção, na verdade, quem apareceu foi Jesus. Isso é 98% dos teólogos bíblicos do Antigo Testamento, dos estudiosos do Antigo Testamento, eles acreditam, eles chamam isso de cristofania, que é uma manifestação do Deus Filho no Antigo Testamento. Quase todas as vezes que isso acontece, a própria pessoa do Filho, que talvez quem apareceu para Moisés na sarça ardente tenha sido o próprio Deus Filho e que tenha falado com ele. E quem também apareceu a Elias, lá em 1 Reis, também seria. A gente não tem como saber. Talvez seja, talvez não seja. Mas se for, é muito interessante. Porque assim como Jesus apareceu para eles quando eles estavam vivos, agora eles aparecem para Jesus quando Jesus está vivo. Talvez como uma espécie de consolo, de ânimo e de força para ele, Jesus, que dali de Cesareia de Filipe desceria para Jerusalém, onde ele seria oprimido e morto. Eu não sei, meus irmãos, mas o que eu sei e o que o texto nos apresenta é que enquanto Moisés e Elias falam com Jesus no monte, Deus aparece como que numa nuvem, Deus Pai, e se ouve a voz dele, e ele fala com os discípulos mais chegados de Jesus estas palavras que estão aqui diante de vocês. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A mesma voz que apareceu no batismo de Jesus, quando ele diz, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, lá em Marcos 1:11, eu não coloquei esse texto aqui para vocês. Quando o texto continua, lá em Marcos 9, nós encontramos o que é o final da transfiguração, e Jesus então conversa com eles, Jesus já volta a ser a aparência de Jesus normal, eles descem do Monte Hermon, e aí então acontece o seguinte, continuando no texto lá na frente, não é? Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, não é para contar para ninguém o que vocês viram, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Eles não tinham noção do que era ressurreição. Jesus, o Filho do Homem vai ressuscitar dentre os mortos? Pedro, João e Tiago se questionavam, o que será que é esse negócio? E como eles não chegaram a nenhuma conclusão, eles decidiram mudar de conversa e fizeram uma outra pergunta para Jesus que não tinha nada a ver com aquilo ali. Então, eles até sabiam o que é ressurreição, porque a gente sabe que eles sabiam também, os saduceus falavam disso, os fariseus falavam também. Mas não fazia sentido para eles, naquele momento, que Jesus morreria. Aquelas palavras na boca de Jesus não faziam sentido para eles, como para muitos outros. Jesus não morreria. Antes que ele restaurasse o reino de Israel e libertasse Israel do domínio do Império Romano. Mas o que o pedido de Jesus significava era que a glória de Jesus seria revelada a todos
após a ressurreição. E eles vieram a entender bem isso somente quando ela aconteceu. E o texto termina com uma pergunta dos 3 apóstolos para Jesus a partir do verso 11. E interrogaram-no dizendo, aqui os apóstolos, perguntando para Jesus, talvez enquanto eles desciam do monte. Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Aí o verso 12 é muito interessante, né? Essa expressão de Jesus, então ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Vamos só nos ater antes de irmos para o verso 13 também. Quando Jesus fala aqui no versículo 12, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, Jesus está citando um escrito muito conhecido dos judeus. Veja que os próprios discípulos dizem isso, no versículo 11, não é? Veja o que eles dizem no verso 11. Porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. A gente leu agora há pouco um texto de Malaquias que diz que Elias voltaria. Mas não é isso que os apóstolos estão falando. Ele está falando de outra coisa. E essa outra coisa não está no Antigo Testamento, está num escrito deuterocanônico, que era um livro que os judeus liam naquela época. E quando Jesus responde no versículo 12, que é o que está aqui diante de vocês, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, ele cita algo que está num livro que não foi inspirado, por isso que não está no Antigo Testamento, mas era um livro lido pelos hebreus, não é? Um livro, considerado por eles. Um livro chamado de Sirach, que é traduzido para o português como eclesiástico. Algumas Bíblias, especialmente publicadas por editoras católicas, não é? Elas colocam esse livro lá no meio. Embora os mesmos católicos não considerem inspirado aquilo lá não é Bíblia. Mas como os judeus amavam muito, eles acabam colocando aquilo lá no meio também. O livro de Eclesiástico é o livro que diz isso daqui. Ou seja, de modo muito simples, Jesus está citando Eclesiástico. Jesus ele está citando aquilo que os próprios discípulos dele citaram antes. Ou seja, um livro que não era inspirado, mas que era muito conhecido. E que era uma espécie de reprodução daquilo que já estava na Bíblia, que já estava em Malaquias. O que Jesus está citando é Eclesiástico 48:10. E como eu sei que vocês não têm Eclesiástico na Bíblia de vocês, eu vou colocar aqui para vocês, né? Diz assim lá. Tu foste designado nas ameaças do furor para apaziguar a cólera antes do furor, para reconduzir o coração dos pais aos filhos. Lembra que isso está lá em Malaquias também? Reconduzir o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e restabelecer. Essa é a expressão que Jesus usa, não é? Restaurar as tribos de Jacó. Então, voltando lá para o texto, essa é a passagem. Quando João Batista começou o ministério dele, Jesus o associou a essas profecias do Antigo Testamento de Malaquias sobre a vinda de Elias. E quando o espírito de Elias, digamos assim, ou a unção de Elias estivesse sobre um outro homem, esse homem então estaria ali colado com a vinda de Jesus. Seria imediatamente antes. Ele prepararia o caminho do Senhor, a vinda de Jesus. E quando João Batista surge, ele faz justamente isso. Ele que curiosamente era primo de Jesus, não é? Filho de uma parente de Maria, a Isabel. Ele, pouco antes de Jesus começar o ministério, pregou o arrependimento, chamando as tribos de Israel a que se convertessem e a que se arrependessem. E milhares de judeus das tribos de Judá, de Israel, se converteram e foram batizados por João Batista no Rio Jordão. E Jesus não tinha parede, ninguém sabia de Jesus. Um dia, no meio daquela multidão, João Batista estava ali pregando e batizando, aparece Jesus para ser batizado. E João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus começa a chegar perto de João e pede para João batizá-lo. E aí João diz, como que eu vou te batizar? Você que tem que me batizar. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Jesus fala, faz o que eu estou falando, depois eu te explico. Ele diz, importa que assim seja, né? Se fosse hoje, na nossa linguagem, Jesus falou, faz meu filho, faz o que eu estou falando. Por enquanto é isso. E ali João Batista batiza Jesus. E curiosamente, quando ele é batizado, essa voz se ouve do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, algo que parecia uma pomba, não era pomba, o texto diz que parecia uma pomba desce dos céus e pousa sobre Jesus. João Batista vê aquilo,
E era o símbolo do Espírito Santo enchendo-o de poder para começar o ministério. Depois ele sobe para Nazaré, ele vai para a sinagoga, ele lê Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar a libertação, para isso, para aquilo. E ele começa. E os nazarenos acham aquilo tão bonitinho. O filho do carpinteiro. E aí Jesus diz: eu sou esse homem aqui. E aí o bonitinho vira horroroso. Eles pegam pedra na mão para matar Jesus. E Jesus, pela primeira vez, ele foge para não morrer daquelas pedradas. E ali começa, com 30 anos de idade, o ministério de Jesus. Elias veio antes. A unção dele sobre João Batista, que o fez pregando o arrependimento e apontando o caminho para o Cordeiro de Deus, que era Jesus. E então no verso 13, esse é o verso 13, Elias, Não, esse não é o verso 13, é o próximo. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. No verso 13, Jesus então recorda o modo como João foi assassinado. Vocês lembram? Fizeram com ele conforme estava escrito e conforme o que quiseram. Porque enquanto João pregava sobre o pecado, alguns se irritaram até que finalmente alguém pediu para que ele fosse decapitado e foram buscá-lo na cadeia. Ele foi decapitado, trouxeram a cabeça dele numa bandeja de prata e apresentaram ali a filha de Herodias, que com muita alegria levou para a mamãe, que foi quem encomendou o assassinato, e essa então se deu por satisfeita. Porque João Batista estava falando que o que ela estava fazendo com o cunhado dela não era certo, se chamava adultério. Mas o pessoal fazia meio que vista grossa, e ele disse: adultério é pecado. É pecado. E ele morreu por pregar, convidando as pessoas ao arrependimento. Bom, o texto de hoje vai até aqui. No domingo que vem nós continuaremos a partir do 14. E eu quero voltar, meus irmãos, na conclusão, à pergunta que fiz no início para vocês. Como é que seria se Deus nos desse a chance de ver aqui na terra um pouquinho de como será no céu? Se nós víssemos o pastor Otoniel transfigurado, como ele vai ser no céu? Porque você sabe que no céu todos nós seremos transfigurados. Não foi isso que Jesus disse? No céu nós brilharemos mais que o quê? O sol em seu fulgor. No céu, a palavra de Deus nos diz que em nossa glorificação nós brilharemos como o sol. Olha para a pessoa que está do teu lado. Eu nunca faço isso aqui, né? A gente não fica mandando você falar nada para ninguém para que está do lado. Mas só olha, só dá uma olhada assim, né? Você olhou? Se você estivesse no céu, você agora cairia fulminado na terra. Seria como você sair daqui agora e te teletransportasse para o sol, e você olhasse para o sol, o que ia acontecer com você? Pum! Você ia morrer na hora, desaparecer. Você não poderia, no céu, olhar para a pessoa que está do teu lado, se você também não tivesse sido transformado, os seus olhos transformados, assim como daquela pessoa. Nós também viveremos isso no céu. Mas e se Deus nos desse a chance de vermos um pouco do céu aqui na terra? Será que a nossa fé seria mais fortalecida? A de Pedro, Tiago e João foram? Será que nunca mais nós trairíamos Jesus? Será que Pedro nunca mais traiu Jesus depois de aquela visão gloriosa? Será que a experiência muda muita coisa na nossa vida? Será que se a gente visse o céu aberto, a gente poderia já desconsiderar as Escrituras para nos guiar e nos ensinar? O que a gente vê no texto de hoje é um pouco sobre como 3 discípulos de Jesus tiveram a experiência mais fantástica já vivida sobre a terra, e como isso não fez muita diferença no modo como eles continuaram a viver nesse mundo. Pelo contrário, a própria visão que tiveram apontou para onde? Para a lei e para os profetas. Para Moisés e para Elias, ali representado como toda a Bíblia, como todo o Antigo Testamento. E a gente vê que mesmo eles tendo aquela experiência extraordinária, estes 3 discípulos foram capazes de negar e abandonar Jesus quando se viram no momento de deserto e de aflição. O mais famoso foi o próprio Pedro, que na noite em que Jesus foi açoitado, ele negou a Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Mesmo depois de tudo isso, ele foi capaz de dizer: eu nunca vi esse cara. Aí perguntaram de novo: não, o seu sotaque parece com o do pessoal da Galileia. Você fala porta, porteira, portão. O teu sotaque é dos caipiras do norte, da Galileia. Você fala que não é deles. O que você está fazendo aqui?
E aí, não, nunca, aí parece um outro, não, eu te vi no meio dele, você tá louca, mulher? Até que uma senhora, que estava numa fogueira, por volta das 5 da manhã, Pedro estava frio, ele vai ali para se esquentar, e ela diz, eu te vi junto dele, você é um dos dele. E ele diz, eu nunca vi esse homem. Pedro diz, eu nunca vi esse homem na minha frente, você tá louca, mulher? E o texto bíblico diz que Jesus, lá do meio, levando surra, ele olha para Pedro. Meus irmãos, e aí o galo canta. E aí Pedro, quebrado, ele sai correndo dali e vai chorar amargamente. E ele não vê mais Jesus, até que Jesus ressuscitado vai buscá-lo na beira do mar, na beira do rio. Ele estava pescando, talvez considerando voltar à antiga vida e profissão. E Jesus diz para ele, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro diz, eu te amo, Senhor. Você me ama mesmo, Pedro? Eu te amo, Senhor. Você me ama 3 vezes e ainda uma 4ª. E aí por fim Jesus diz, então cuida das minhas ovelhas. Alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro volta. Mesmo ele tendo tido essa experiência, veja, ele foi capaz. Se ele foi capaz, você acha que você e eu não somos capazes de trair a Jesus? Veja que nenhuma experiência substitui o lugar da lei e dos profetas na nossa vida. De nós estarmos diante da palavra, nos alimentarmos da palavra. Se eles passaram por isso, não pense que você e eu não podemos passar. Tentações nas quais a gente vai pensar muitas vezes e talvez até sermos tentados a negar a Jesus. Quanta gente que se diz cristão tem negado a Jesus diariamente. Pessoas que se julgam discípulos de Jesus, mas por qualquer coisa negam a Ele. Negam-no por uma mentira, negam-no por uma cobiça, negam-no por uma olhada, negam-no por um clique, negam-no por um site, negam-no por dinheiro, negam-no por uma posição, negam-no porque querem algum momento, algum prazer, alguma oportunidade. Mesmo que essa envolva negar tudo o que Ele diz a nós sobre segui-lo. Mesmo que todas essas coisas apontem para um caminho diferente daquele que Ele tem vivido, a gente está pronto para deixar tudo, para poder seguir pelo caminho errado. Meus irmãos, essa tentação é a tentação que todos nós temos vivido diariamente. Para que a gente permaneça firme, é necessário que a gente se apegue às Escrituras, e não às experiências. O que sustentou Pedro, Tiago e João em suas vidas não foram as experiências que eles tiveram com Jesus, mas o que o Espírito Santo revelou sobre Jesus e o Pai, através das Escrituras que eles acabaram sendo usados para terminar de escrever depois. E assim é com a gente hoje também. Não acredite que porque Deus deu uma resposta de oração, que isso é suficiente para manter a sua fé. Porque Deus te respondeu, Deus te deu um livramento, então você está bem com Deus, você não precisa buscar Deus na palavra, não precisa ler, não precisa orar, você pode viver de qualquer jeito, porque Deus é amor, Deus é bom, Ele cuida de você. Você não precisa ter comunhão com Deus e nem com o povo de Deus. Não acredite que pelo fato de Deus mostrar alguma coisa e você ter alguma experiência, que isso anule a necessidade que temos das palavras de Jesus. Você precisa de Jesus e das palavras de Jesus. É só Jesus e as suas palavras que podem manter os nossos olhos surpresos pelo que existe lá no céu. As experiências vêm e vão. 10 leprosos são curados, mas só um volta para adorar e agradecer. O resto volta para casa para curtir a cura. Uma vitória financeira, uma cura física, uma libertação, seja lá o que for, alguma coisa que Deus deu para você que você tanto pediu, ótimo, isso é muito bom, mas isso não muda a tua vida. Jesus curou 10 leprosos, 9 foram para o inferno curados. Você prefere ir para o inferno curado ou para o céu doente? Uma vez eu perguntei assim para uma moça, no centro da cidade, e ela falou, eu prefiro ir para o inferno enxergando, do que ir para o céu cego. Cega, né, no caso dela. Porque são pessoas que consideram as bênçãos de Deus melhores do que o Deus das bênçãos. Elas vão a Deus porque elas querem o que Deus dá a elas e não a própria pessoa de Deus. É como uma namorada, um namorado, uma esposa que está com o marido, com o namorado, só pelos presentes, só pelo dinheiro. O namorado gosta de pessoa assim? Quando você descobre que aquela que está com você está por interesse, está por
por isso. E não por você. Mas a grande maioria dos que se dizem cristãos no mundo hoje estão com Deus por interesse. Vão atrás de Deus quando precisam de alguma coisa e não porque o amam. A verdadeira janela aberta para o céu é Jesus e a sua palavra, meus irmãos. Sem essa palavra, somente nela o nosso coração encontrará alegria e prazer celestiais, os quais não podem ser encontrados em nenhum outro lugar desse mundo, nem mesmo nas bênçãos de Deus. Que Deus nos ajude para que os nossos olhos estejam nele mais do que nas bênçãos. Nele, na pessoa do seu Filho e na sua palavra, mais do que nas coisas que ele nos dá ou não. Que ele nos sustente, que o Filho de Deus e a sua palavra, os nossos olhos, o nosso coração, para que a gente possa ser sustentado até o último dia, ao olharmos para a palavra e vermos o Filho de Deus nela, podermos ter um vislumbre de como será a nossa vida futura com ele na glória. Vamos orar. Senhor, nós, ao lermos a tua palavra, conhecemos um Deus que se deu por nós, para nos levar de volta para casa. Tal como uma companhia de soldados que vai numa missão de resgate, para poder resgatar um soldado do seu país que está agora no cativeiro do inimigo. O Senhor veio nessa missão para nos resgatar, nós que estávamos debaixo do poder do inimigo. Nós que estávamos presos e éramos escravos de toda a vontade ruim da nossa carne. Senhor, tudo que a gente tem feito na nossa vida, que é pecado, só tem trazido tristeza e frustração. Traz um pouco de prazer, mas que não dura e que é vazio. Mas quando o Senhor veio nos resgatar, quando o Senhor nos achou, quando o Senhor nos amou, Senhor, o Senhor nos levou para junto de si e está nos levando para junto de si. Tua palavra, Deus, diz que o Senhor se deu por nós. E tudo que ela espera é que nós também possamos nos consagrar a Ti. E nós queremos encerrar esse culto e essa noite, dizendo, Deus, do nosso desejo de nos consagrarmos a Ti. Nosso coração, nossa mente, nossas palavras, nossa vida. Senhor, nos arrependendo do passado, porque a gente sabe que muito que a gente fez até aqui Te entristeceu. Mas arrependidos queremos pedir perdão pelo passado e consagrarmos o nosso presente e o nosso futuro para que possamos viver tudo para o Senhor, para a glória do Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Senhor, receba a nossa consagração, receba as nossas vidas e transforme-as em novas vidas, novas histórias, um recomeço, um novo tempo. Dá-nos, ó Deus, uma nova canção, dá-nos um novo coração, um coração que ao invés de ansiar e desejar pelas coisas dessa terra, anseie e deseje pelas coisas do céu, por Jesus, o Teu Filho, e pelas palavras dEle. Dá-nos, ó Deus, a alegria de Te amarmos mais do que amamos aquilo que o Senhor dá e faz por nós. Senhor, queremos nos consagrar a Ti. No nome precioso de Jesus, a quem seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.